Olá, pessoal. Professor Robson Muniz. Pessoal, nós tivemos duas invasões francesas que foram importantes durante o período colonial. A primeira invasão é que nós chamamos de França Antártica e aconteceu durante o século XVI, na região da Baía de Guanabara, onde hoje está localizado o Rio de Janeiro. A segunda invasão foi a França Equinocial, que aconteceu no Nordeste do Brasil, no Maranhão, já no século XVII. É muito importante a gente lembrar, pessoal, que naquele contexto de invasões, a França foi o país que mais questionou os limites do Tratado de Tordesilhas. Por isso, nós assistimos em toda a América o processo de invasão muito intenso durante o período de colonização. A França Antártica, como eu falei, foi a primeira invasão francesa que ocorreu na região de Baía de Guanabara, onde hoje está localizada a cidade do Rio de Janeiro. Os franceses invadiram ali na metade do século XVI, por volta de 1555, foram liderados por um capitão francês conhecido por Villegagnon. O nome do mesmo era Nicolas Durand de Villegagnon. Este capitão, inicialmente, as invasões e conseguiu adentrar a Baía de Guanabara. É importante lembrar, pessoal, que a maioria dos franceses que estavam vindo para o Brasil, restantes, e muitos estavam fugindo das perseguições religiosas na França. Eram chamados os huguenotes, e eles estavam vindo para o Brasil influenciados naquele momento pelas perseguições religiosas na França. Pessoal, os franceses, quando chegaram ali da Baía de Guanabara, eles encontraram com a Mata Atlântica e ali começaram a explorar o pau-brasil. Mas como eles exploraram o pau-brasil? Qual foi a forma que eles encontraram para explorar o pau-brasil ali, pessoal? Eles fizeram isso, pessoal, a partir da utilização da mão de obra indígena, utilizando o escambo. O escambo, que é a famosa troca, né, que eles fizeram com os indígenas. Um exemplo, os indígenas forneciam a madeira, que era o pau-brasil, e os franceses forneciam elementos da cultura europeia, como faca, espelho, entre outros objetos da cultura europeia. Ponto importante é que o grupo indígena que mais se aproximou dos franceses foram os tupinambás e os tamoios. Inclusive, na história do período colonial, os europeus receberam ajuda de indígenas em relação à alimentação e também em relação a grupos hostis que existiam em nosso território. Há também, na documentação desse período, o indício que os franceses teriam começado a construir uma cidade naquela região. E essa cidade se chamaria Henrivelho. Outro ponto importante relacionado à invasão francesa no Rio de Janeiro, ou seja, na França Antártica, foi a formação da Confederação dos Tamoios. Mas o que foi a Confederação dos Tamoios, pessoal? Bem, a Confederação dos Tamoios foi um movimento de resistência indígena que foi liderado por índios tupinambás e que envolveu outros grupos indígenas locais. E o que esse movimento de resistência e o que foi esse movimento de resistência, pessoal? Foi um movimento de resistência contra
a dominação portuguesa. Os índios, eles não queriam os portugueses aqui. E o que os franceses têm a ver com essa resistência, pessoal? Eles têm tudo a ver. No momento em que o grupo Tupinambá começa a organizar essa resistência, os franceses vão apoiar essa resistência, uma vez que essa resistência era contra os portugueses. E isso interessava bastante para os franceses. Veja só, pessoal, já que os franceses tinham a intenção de se estabelecer no Brasil, como também, né, era favorável para eles apoiar essa resistência indígena, né, os conflitos que envolveram os portugueses, os franceses e também os tupinambás, eles ocorreram da costa do Rio de Janeiro até a costa de São Paulo, pegando ali a cidade de Bertioga, né, no litoral paulista, até a cidade de Cabo Frio, no litoral fluminense. Importante lembrar, pessoal, que a Confederação dos Tamoios, mais uma vez, foi um movimento de resistência indígena contra os portugueses e que recebeu apoio dos franceses, que estavam interessados de ficar ali naquela região. Depois de intensos conflitos, os portugueses acabaram vencendo o movimento de resistência. E esse é importante, né? E é muito importante, pessoal, é muito importante a gente falar que o líder das tropas portuguesas, naquele momento, era Estácio de Sá. Estácio de Sá, ele levantou uma cruz ali naquele lugar, nas proximidades da Baía de Guanabara, e fundou uma vila, a chamada Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, conhecida por todos nós como a cidade do Rio de Janeiro. Muitos indígenas morreram nesse conflito, mas alguns conseguiram viver. Os que sobreviveram, alguns conseguiram fugir e outros foram capturados pelas tropas portuguesas. Naquele momento, a presença jesuítica no Brasil coordenava missões evangelizadoras e estavam catequizando, né, os nativos, né, os indígenas, pelo Brasil afora. E então, nesse momento, os jesuítas assinaram o armistício, chamado de Armistício de Iperoig, com um compromisso com os índios sobreviventes, né, que eles seriam pacificados, eles seriam totalmente pacificados. O que seria pacificar os índios sobreviventes, pessoal? Seria o quê? Catequizar os índios, né, sobreviventes. Os nomes da ordem jesuítica mais importantes que estavam no Brasil naquele momento eram do português Manuel da Nóbrega e o espanhol José de Anchieta. Pessoal, nós vamos agora falar sobre a outra invasão, né? A outra invasão francesa, né, no Brasil. Vamos falar agora sobre a invasão francesa chamada a França Equinocial, né? Pessoal, a França Equinocial foi a invasão francesa no nordeste do Brasil, entrando pelo Maranhão. Essa invasão ocorreu no início do século XVII, por volta de 1612. E é muito importante lembrar que essa invasão francesa, lá no Maranhão, ocorreu num período que nós chamamos de União Ibérica. Nesse período da União Ibérica, tivemos uma união das coroas da Península Ibérica. A dinastia Habsburgo, que era uma dinastia muito poderosa, que governava a Espanha, também passou a governar Portugal. Então, essa invasão francesa no Brasil ocorreu justamente nesse período. É importante frisar aqui, pessoal, que as dinastias Habsburgo
que governava a Espanha e também Portugal, tinha uma rivalidade imensa com a dinastia Bourbon, que era a dinastia que governava a França nesse momento. Então, foi justamente nesse período da União Ibérica que os franceses vão invadir o Maranhão. Eles invadem o Maranhão, também vão receber ajuda dos indígenas locais. Eu quero mais uma vez destacar, pessoal, a importância dos indígenas nesse momento. Muitos europeus, quando chegaram nesse território, eles contavam com a ajuda desses índios, porque muitos europeus, eles não sabiam nem pegar uma fruta, não sabiam reconhecer uma fruta para comer. Então, a ajuda dos índios foi muito importante nesse momento, no período colonial, de uma maneira em geral, seja ajudando portugueses, holandeses e aos franceses, que é o caso, né, dessa invasão pelo Maranhão. Outro ponto importante foi que os franceses fundaram uma cidade, e essa cidade que foi chamada, né, a cidade de São Luís do Maranhão, né? É uma cidade que foi fundada em homenagem ao rei Luís da França. Mas os franceses não vão conseguir se fixar em definitivo, né? E também serão expulsos do Maranhão. Depois de várias batalhas, os portugueses vão expulsar os franceses do Maranhão. Uma das batalhas mais conhecidas, né, desse momento foi a Batalha de Guaxenduba, a Batalha de Guaxenduba, que expulsou os franceses da região do Maranhão. Após a conclusão e expulsão dos franceses, o governo português oficializou e criou o Estado do Maranhão. Pessoal, só para a gente revisar, nós tivemos duas importantes invasões francesas durante o período colonial. A primeira no século XVI, na região sudeste, Baía de Guanabara, a conhecida França Antártica, né, no Rio de Janeiro. E a segunda, no início do século XVII, na região nordeste, e chamada França Equinocial. Bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.